Vamos lá, a gente ouve muito falar sobre a Reforma Protestante, mas o que estava realmente no coração daquele movimento todo? A gente vai mergulhar fundo nos chamados cinco solas, que são, assim, os pilares que não só definiram a Reforma, mas que, olha, até hoje moldam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pois é, se a gente quisesse resumir essa revolução teológica toda do século XVI em uma única ideia, qual seria? A resposta que quase todo mundo dá é os cinco solas. Mas afinal, o que são esses solas e por que eles são, tão fundamentais assim? Então, a resposta é os cinco solas, certo? Bom, mais ou menos. E aqui vem uma coisa que muita gente não sabe. A lista, sabe aquela lista bonitinha com 5 pontos? Ela não é do tempo dos reformadores. Na verdade, ela é uma criação do século XX. Isso mesmo. As ideias são antigas, claro, mas a lista, como a gente conhece hoje, é bem mais recente. E entender isso já começa a deixar a história toda bem mais interessante. Olha só essa linha do tempo, que legal. Lá no século XVI, claro, as ideias dos solas já estavam fervilhando nos escritos de gigantes como Lutero e Calvino. Aí pula para 1916. Um teólogo chamado Theodor Engelder organiza 3 deles, Scriptura, Gratia e Fides. Mas o mais curioso vem agora. Foi só em 1965 que um teólogo católico, Johann Baptist Metz, foi o primeiro a juntar os 5 e dizer, olha, isso aqui resume a teologia protestante. Interessante, né? Agora sim, estamos prontos para entender o que cada um desses solas significa de verdade. Tudo bem, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, o sola scriptura. Esse aqui é o princípio que sustenta todos os outros. Sem ele, a casa toda desmorona. É o ponto de partida para a gente entender a reforma. Sola Escritura. O que isso quer dizer na prática? Que a Bíblia é a única fonte infalível de autoridade para a fé cristã. Ponto. Ela está acima de tudo, acima da tradição da igreja, acima de concílios, acima dos papas. Peraí, isso não quer dizer que os reformadores jogaram a tradição no lixo, não. A questão é que qualquer outra autoridade tem que ser testada e aprovada pela Escritura. É por isso que ele é chamado de princípio formal, porque ele define qual é a fonte, a régua final da verdade. E para a gente ter uma noção do peso disso, olha essa frase do Lutero. Imagina a cena. Ele está lá na Dieta de Worms, em 1521, de frente para o imperador, para toda a elite da igreja, e ele solta essa. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Uau! Ele basicamente disse que a sua lealdade final não era o Papa, não era o Império, mas sim a Escritura. Isso é de uma coragem, de uma convicção, que mostra o quanto esse princípio era sério para eles. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, olha só. De um lado, a visão da reforma. A fonte da revelação, só a Bíblia. O juiz final que diz o que é certo ou errado, a própria Escritura. E a tradição, ela tem seu lugar, mas sempre, sempre subordinada à Bíblia. Agora, olha a visão católica romana da época. A fonte da revelação, Escritura e a Sagrada Tradição, as duas juntas. O juiz final, o magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos. São duas formas completamente diferentes de enxergar de onde vem a autoridade final. Ok, agora que a gente já estabeleceu a autoridade, vamos para o coração da mensagem, para a parte da salvação mesmo. E aqui a gente vai ver 3 solas que andam de mãos dadas. É uma sequência, uma coisa leva a outra, e juntas elas explicam como acontece a redenção. Pensa assim, ó. Passo 1. Sola gratia, somente pela graça. A salvação é um presente, não é algo que a gente conquista ou merece. É Deus quem toma a iniciativa. Por quê? Porque, segundo os reformadores, a gente por conta própria não consegue nem quer buscar a Deus. Então tudo começa com a graça dele. Passo 2. Solos Christus, somente em Cristo. Ok, a salvação presente, mas qual é o presente? É a obra de Jesus. Sua vida perfeita, sua morte na cruz, isso é o que paga a nossa dívida. É a base de tudo. E o passo 3, sola fide, somente pela fé. Como a gente recebe esse presente apenas acreditando, confiando. Não é por fazer boas obras, não é por seguir rituais, é só pela fé. E para Lutero, esse último ponto, a justificação pela fé, era o ponto, a questão central de tudo. Ele chegou a dizer que esse era o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. O que ele quer dizer com isso? Que se uma igreja errar nesse ponto, ela simplesmente deixa de ser uma igreja verdadeira. Todo o resto, na visão dele, se torna um castelo de cartas. É o alicerce. E essa tabela aqui mostra o porquê da briga. A pergunta é como alguém se torna justo diante de Deus. Na visão protestante, é como um ato num tribunal.
Deus, o juiz, bate o martelo e te declara justo, não porque você é, mas porque a justiça perfeita de Cristo é creditada na sua conta. É uma declaração legal. Já na visão católica, é mais como um processo de cura. A graça de Deus é infundida, colocada dentro da pessoa, e aos poucos ela vai se tornando mais justa, com a ajuda dos sacramentos e das boas obras. Por isso, para os protestantes, as obras são o resultado da salvação, a prova, e não uma parte da causa. Aí alguém podia perguntar: mas então a fé é a minha boa obra, né? O que eu faço para ser salvo? E os reformadores diziam: não, de jeito nenhum. E eles usaram uma imagem que é, olha, fantástica. A fé é como a mão estendida de um mendigo. O mendigo não merece o que ele recebe, ele não faz nada para ganhar aquilo. A mão dele é só o instrumento que recebe o presente. A fé é isso, é só o canal, a confiança passiva que recebe o presente da graça que Cristo conquistou. Beleza? Então, se a autoridade é só a Escritura, se a salvação é só pela graça, só por Cristo e só pela fé, então a conclusão lógica de tudo isso nos leva ao último sola. Qual é o objetivo final? Para que tudo isso? A resposta é: só lhe deu glória. Só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. A ideia é simples e direta. Se foi Deus quem planejou, executou e aplicou a salvação do começo ao fim, sem nenhuma ajuda nossa, então, a quem pertence o crédito? A quem pertence a glória? Só a Ele. E esse princípio não fica só na igreja, não. Ele explode para todas as áreas da vida. Tudo, absolutamente tudo, deve ser vivido para a glória de Deus. E as consequências disso na prática foram gigantescas. Primeiro, acaba com o orgulho humano. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu contribuí para a minha salvação. Segundo, quebra aquela divisão boba entre vida sagrada e vida secular. Ser um padeiro, um sapateiro, um agricultor, se feito para a glória de Deus, é um ato de adoração tão válido quanto o trabalho de um pastor. Isso é a doutrina da vocação. E tudo se resume naquela frase famosa do Catecismo de Westminster: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que a gente existe. Muito bem, passamos pela história, pela teologia, mas e hoje, 500 anos depois, por que raios a gente ainda deveria se importar com os 5 solas? Eles são só uma peça de museu ou ainda tem algo a dizer para o nosso mundo? A real é que eles são tudo menos peça de museu. Esses 5 princípios continuam sendo a espinha dorsal, o DNA teológico de incontáveis igrejas protestantes no mundo todo. Pega a declaração de fé de muitas denominações por aí. Pode procurar, os solas vão estar lá, de forma direta ou indireta, moldando tudo, o jeito de adorar, de pregar, de viver a fé. Isso tudo nos joga de volta para a pergunta final, uma reflexão para cada um. 500 anos depois, esses 5 pilares continuam sendo um alicerce vivo e pulsante da fé, ou eles viraram apenas artefatos de um debate histórico que não nos diz mais respeito? A forma como cada um responde a essa pergunta, no fundo, define não só o cristianismo de hoje, mas também a maneira como cada pessoa vive a sua própria fé.